Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab. Dessa vez nós vamos falar sobre máquinas virtuais. Uma máquina virtual é como se você tivesse um outro sistema, um outro computador, certo? Só que esse computador vai ser virtual, é um sistema operacional virtual. Ele não está, ele não é o seu sistema realmente. Então você tem um Windows 7, digamos, você tem o Windows 7 em sua máquina e quer testar como funciona, como trabalha o Ubuntu, um Debian do Linux, um iOS do Mac, certo? Você pode instalar vários sistemas operacionais, certo? Numa máquina virtual. Você pode ter várias máquinas virtuais. Tudo vai depender da sua memória e do seu HD, né? Você tem que ter um HD bom para você instalar um HD bom não, um HD espaçoso, bem espaçoso para você instalar várias máquinas virtuais. Eu conheço pessoas que têm 5, 6, 8, 10 máquinas virtuais, certo? Então nós vamos utilizar aqui a VM VirtualBox, ok? O site é esse aqui, www.virtualbox.org, certo? Quando acessar o site, você vai em Downloads. Em Downloads, você vai baixar aqui o VirtualBox de acordo com o seu sistema, certo? Nós vamos trabalhar aqui com o Windows. Então, baixaria essa versão aqui. Baixa essa versão, instala. Após instalar, é interessante que você instale o Extension Pack para que você possa ter suporte a dispositivos USB 2.0 e vários outros recursos que são interessantes somente com o Extension Pack. E aí você baixa o Extension Pack aqui, certo? Se você já tiver um Extension Pack instalado, então você tem as outras opções aqui, tá? Então após instalar, certo? Tá aqui a janela inicial do VM VirtualBox. Então nós vamos mostrar para vocês como criar uma máquina virtual aqui. Eu vou criar uma máquina virtual para um Windows 7 64 bits, ok? Então você vem aqui em novo, você vai definir o nome, certo? E qual o seu sistema operacional. O Windows 7 virtual. Aqui o tipo, nós temos Microsoft Windows, então posso instalar Linux, Solaris, BSD, Mac OS, certo? Vários outros sistemas operacionais. Por exemplo, se você for em Linux, então você tem aqui o Ubuntu e várias distribuições Linux aqui, ok? Você vem para o Windows, então ele tem várias versões aqui do Windows. Você pode inclusive instalar aqui o Windows XP ou então o Windows 3.1, certo? Windows 95, se você que é usuário aí do Windows 7, ele não conhece a história do Windows, então o Windows 3.1, se você quiser rever como era, então tá aí uma das opções seria através de máquina virtual, ok? Então nós vamos instalar aqui o Windows 7 64 bits. Observe aqui que o íconezinho ele mostra a plataforma e qual é o sistema operacional. O Windows 7 64 bits, ok? Então o nome, Windows 7 virtual, você pode colocar o nome que você desejar, certo? Mas aí o VirtualBox vai identificar a máquina através desse nome, certo? Próximo. Agora aqui nós vamos selecionar a quantidade de memória RAM. A máquina que eu estou gravando esse vídeo, ela tem 8 GB de memória RAM. Então tá aqui 8.192, né? Então por que isso, né? Porque se você pegar 8 vezes 1024, 8.192. Então 1024 seria 1024 megas, né? Então 8 GB vezes 1024 megas dá 8.192 megas, né? Seriam 8 gigas. Da sua memória, você vai disponibilizar uma determinada quantidade para a memória do seu sistema virtual. Então, quando eu for executar essa minha máquina virtual aqui desse Windows 7, o meu Windows, certo, vai destinar dos 8 GB 512 MB de memória,
certo? Mas aí o Windows 7 não funciona bem com 512 MB de memória. Então vamos aumentar aqui para 1024. Perceba que o VirtualBox indica aqui qual o ideal de memória para a sua máquina virtual. Então eu posso destinar até 5 MB, até 5 GB de memória virtual, certo? Ou seja, eu abro, agora nesse caso eu faria o que? Eu abriria o meu sistema da minha máquina mesmo, iniciaria a máquina virtual e pronto, não vou abrir outros programas junto com a minha máquina virtual, porque aí vai pesar cada vez mais, né? Então eu vou deixar aqui 2 GB de memória. Próximo. Então agora nós vamos criar o disco rígido. Então nós vamos ter que acrescentar um disco rígido virtual. Eu quero usar um disco rígido virtual. Você pode também não utilizar esse disco rígido virtual, mas eu quero utilizar um disco rígido virtual para fazer coisas específicas e configurações específicas nesse disco virtual. Então clico em criar, tipo de disco rígido. Deixo marcado aqui VDI mesmo, que é um disco rígido de imagem do VirtualBox. Vou pegar um tamanho fixo ou dinamicamente alocado. Ele vai utilizar um espaço, à medida que for sendo utilizado, ele vai aumentando até um tamanho máximo, claro, né? Mas vou deixar um tamanho fixo. Então, se você tem um HD, se você quer pegar, por exemplo, se tem um HD externo, então uma partição, e você quer vários sistemas operacionais, então você separa esse HD para que você possa testar esses sistemas operacionais. Você pode inclusive ter uma única partição só para testes de sistemas operacionais, e essa partição você cria uma pastinha para cada sistema operacional. Você tem um disco virtual, certo? Então vou estabelecer um tamanho fixo e vou verificar onde é esse tamanho fixo, ok? Então eu trabalho aqui deixando o mesmo nome, né? O mesmo nome do disco que eu uso para a máquina virtual, eu uso o nome do disco. E vou aqui escolher a localização. Ele vai instalar na pasta padrão do usuário do Windows, certo? Então ele tem a parte das máquinas virtuais e ele tem você pode também criar o disco virtual aqui dentro dessa pasta, mas eu tenho uma unidade aqui, ó. Deixa eu abrir assim. Eu tenho meus vários HDs, né? Eu tenho um HD aqui disponível só para a máquina virtual, certo? Para essa máquina virtual aqui que eu estou utilizando para esse vídeo aqui, certo? Então eu seleciono essa unidade. Eu poderia nessa unidade aqui criar uma pasta Windows 7, uma pasta Mac, uma pasta Ubuntu, e aí criar dentro dela, criar uma máquina virtual e direcionar para esse local aqui, certo? Mas vamos fazer apenas essa do Windows 7 mesmo, ok? Então vou salvar, selecionei aqui, vou salvar. Eu posso usar o tamanho desculpa, não verifiquei qual era o tamanho aqui desse meu de virtual. 33 GB, né? 33 GB, 32.9 GB, ok? 32 GB. Então abrir, salvar. Vamos colocar aqui 32 GB. Criar. Pronto. Aí ele vai fazer o processo de criar esse disco virtual e vincular ele à máquina virtual do Windows. Então é um processo que vai dependendo da configuração da sua máquina, demora 10 minutos, 15 minutos, certo? Então eu vou pausar aqui a gravação da aula e após concluir a gente retorna, ok? Estamos de volta, aguardando aqui a conclusão de criar o disco virtual, ok? Então, como vocês viram, não é complicado criar uma máquina virtual.
Pronto, encerrou, está aqui criamos a máquina virtual, né? Nós não instalamos ainda o sistema, certo? Então criamos a máquina virtual. Windows 7, né? Está configurado para Windows 7, 64 bits. Então aqui ele vai dar informações sobre o sistema, qual a memória que vai ser utilizada no sistema, ordem de boot, informações sobre tela, armazenamento, rede, USB, várias configurações, várias informações aqui. Quando você tem a máquina virtual, você clica em configurações, então nós podemos fazer várias configurações, como alterar o nome, fazer mudanças aqui de sistema, modificar a quantidade de memória, por exemplo, a ordem de boot, disquete. Não vamos mais utilizar disquete, né? Então eu posso fazer essas mudanças aqui mesmo, questão de processador, quantos núcleos eu vou utilizar. O processador aqui tem 4 núcleos, 8, né? Aí você pode fazer essas configurações, ok? Parece que tivemos um pequeno probleminha no som aí, mas acho que tá tudo ok agora, né? Configurações de monitor, de armazenamento, do áudio, de rede, né? Uma coisa importante aqui em rede, mudemos a forma de conexão aqui de rede, ao invés de deixar como NAT, que é a configuração padrão, a gente utilizar no modo bridge, né? Porque isso faria com que o IP da máquina virtual seja um IP diferente da sua máquina real, né? E isso ajuda, não inibe 100%, né? Mas ajuda você ter algum problema de invasão ou de infecção de vírus, né, através de configurações IP, esse tipo de coisa, ok? Então você mudaria aqui para modo bridge, dá ok. Então tudo que você configurar vai estar sendo exibido aqui na janelinha aqui dos detalhes da máquina virtual. Então se você instalar várias outras máquinas virtuais, então elas vão estar listadas aqui. Então você seleciona a sua máquina virtual e vai iniciar o processo da máquina, ok? Vai fazer com que ela se torne ativa. Mas isso nós vamos mostrar nos outros vídeos, certo? Onde serão mostrados os processos de instalação e depois de configuração, tá? Beleza? Ok? Valeu, meu nome é Ivan Berg Moreira, essa foi mais uma Dicas do Grab. Muito obrigado, assine o nosso canal, compartilhe, fique à vontade para divulgar, comentar, sinta-se em casa, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais.